Ô pessoal, tudo bem? Eu vou pular o capítulo W.B. Yeats, de William Butler Yeats, porque é um capítulo que analisa a escrita poética de um autor britânico, se não me engano, e no finalzinho ele diz que essa escrita tinha ali dentro um certo aviso à ascensão do fascismo. Mas eu acho que é um capítulo muito longo, tem que ler uns trechos do poema em inglês, aí vai ser difícil para mim e não vou ter como traduzir para vocês exatamente, porque é até meio complicado traduzir poemas. Então, assim, eu vou pular esse capítulo porque ele não contribui muito para esse debate sobre o fascismo, tá bom? Então eu vou pular para o próximo capítulo, que é a literatura e a esquerda. Então vamos lá. Abre aspas. Quando o homem de verdadeiro gênio aparece no mundo, pode-se reconhecê-lo por este infalível signo, o de que todos os ignorantes conspiram contra ele. Fecha aspas. Assim escreveu Jonathan Swift, 200 anos antes da publicação de Ulisses. Se você consultar qualquer manual ou anuário esportivo, vai encontrar muitas páginas dedicadas à caça à raposa e à lebre, mas nenhuma palavra sobre a caça aos intelectuais. No entanto, este, mais de qualquer outro, é o esporte britânico característico, na moda o ano inteiro e praticado igualmente por ricos e pobres, sem as complicações quer de sentimentos de classe, quer de alinhamentos políticos. Pois dever-se-ia notar que nessa atitude para com intelectuais, entre aspas, isto é, em relação a qualquer escritor ou artista que faz experimentos em técnica, a esquerda não é mais amistosa do que a direita. Não só que intelectual, entre aspas, é uma palavra quase tão injuriosa para o Daily Worker quanto é para o Punch, são dois jornais diferentes na época, mas são exatamente esses escritores cuja obra demonstra originalidade e poder de persistência que os marxistas doutrinários discriminam para atacar. Eu poderia citar uma longa lista de exemplos, mas estou pensando sobretudo em Joyce, Yeats, que era o autor do capítulo passado, Lawrence e Eliot. Eliot, em especial, é amaldiçoado na imprensa esquerdista tão automática e perfunctoriamente quanto Kipling, e isso por críticos que apenas alguns anos atrás entravam em êxtase com as obras-primas já esquecidas do Clube do Livro da Esquerda. Se perguntar a um bom homem de partido, entre aspas, abre parênteses, isso vale para qualquer partido de esquerda, fecha parênteses, quais são suas objeções quanto a Eliot, você obterá uma resposta que afinal se reduz a isto, : Eliot é um reacionário. Entre aspas, entre parênteses, ele se declarou um monarquista, um anglo-católico, etc. Fecha parênteses. E é também um intelectual burguês, entre aspas, sem nenhum contato com o homem comum. Portanto, é um mau escritor. Contida nessa declaração há uma semiconsciente confusão de ideias, a qual vicia quase toda a crítica político-literária. Vocês podem ver que existe um pouco disso até hoje. Não gostar da posição política de um escritor é uma coisa. Não gostar dele porque ele obriga você a pensar é outra. Não necessariamente incompatível com a primeira. Mas, assim que se começa a falar sobre escritores, entre aspas, bons e, entre aspas, maus, de forma tácita, se faz referência à tradição literária, com isso trazendo à baila uma coleção de valores em tudo diferente. Pois o que é um bom escritor? Shakespeare foi bom? A maioria das pessoas concordará que foi. Mas Shakespeare é, e talvez tenha sido até pelos mesmos padrões de sua época, de tendência reacionária. E também é um escritor difícil, no mínimo duvidosamente acessível ao homem comum. O que será, então, na noção de que Eliot está desqualificado, por assim dizer, por ser um anglo-cristão monarquista, que é dado a fazer citações em latim? Vamos parar por aqui e a gente continua na próxima etapa, tá bom? É bem interessante esse capítulo, que é dessa relação entre criticar um escritor ou um artista, considerando só a sua opinião ideológica partidária e desconsiderando completamente a sua obra como arte. Um abraço e até o próximo.